Cada vez mais parece que estamos vivendo aquele contexto de Jeremias 23, né? Hoje em dia a gente vê muitos escândalos, maus testemunhos dentro de nossa casa, dentro da igreja, e muitas vezes entristece as pessoas. Afinal, também o evangelho é feito de pessoas falhas, de humanos. Então hoje ficou parecendo normal muitos erros que vêm em nosso meio. Mas eu creio e sei que Deus está levantando pessoas íntegras, sérias com o evangelho. As pessoas que, pela sua integridade, vão propagar cada vez mais o evangelho, vão falar cada vez mais do evangelho, não só com suas bocas, mas como cartas vivas, cartas para serem lidas totalmente no dia a dia, no trabalho. E eu creio nisso. Ainda mais na área de cuidarmos de pessoas, de pastoreios, né? Essa área tem afligindo muitas pessoas, colocado na cabeça de muitas pessoas a ideia de não ser mais vulnerável, de ser até intangível para ter contato com outras pessoas, de serem cuidadas. As pessoas, elas não estão erradas, elas foram muito feridas, né? Mas eu quero falar nesse contexto de Jeremias 23, que a palavra vai aos pastores e diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ele fala que levantará a Davi o renovo justo, né? E é nesse contexto que Deus olha para as pessoas que estão sendo idólatras, controladas, são dispersadas de Deus por fazerem o que essas pessoas querem. Esses que levam essa forma de pastoreio, de controle, de manipulação. Mas, como eu falei, eu creio novos pastoreios, pessoas que cuidarão, olharão, visitarão, buscarão, colocará alimento saudável para essas pessoas. Estou vendo que está se levantando pessoas íntegras no Evangelho, pessoas que não negociam o Evangelho, pessoas de um coração que Deus quer, um coração puro, que muitas vezes elas não estão tão preparadas, tão capacitadas, mas elas têm um coração voltado a Deus. Então eu creio que está chegando o tempo dessas pessoas se levantarem, que Deus tem pressa, e esses pastoreios dessas pessoas mudarão totalmente o coração delas, ajudará, e as pessoas terão esperança de novo no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, que carrega as palavras maravilhosas de Cristo Jesus. E muitas pessoas falam, mas a culpa não é de Deus porque está acontecendo isso, porque as pessoas estão passando fome, porque estão passando por dificuldades. E uma das coisas que vai falar lá no versículo 10, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Então, tem pessoas de má índole em todos os lugares, pessoas líderes, pessoas responsáveis, ou até muitas vezes governantes, que têm governado mal, que têm apacentado mal as pessoas. E muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus.
por causa das pessoas responsáveis. Deus não tem culpa nenhuma. Ele coloca cada autoridade, cada governo. Mas, em vez da gente cobrar essas pessoas, cobramos a Deus. Mas Deus, ele sempre, a história da igreja, a história da humanidade está aí para provar que Deus sempre coloca pessoas de bom coração para conduzir, para pastorear cada vez mais e guiar pessoas e cuidar de pessoas. Deus, ele não se esquece, ele não se esquece. Ele não abandona, ele cuida de cada um. Por muitas vezes levamos uma vida sofrida em nossas cidades, nosso país, por má gestão, mau governo, e não podemos atribuir isso a Deus. Cabe nós hoje, como autoridade dado por Cristo, de fazermos a diferença com a nossa integridade, com a nossa busca a Deus. E Deus ainda é o mesmo, Ele está em busca de corações quebrantados, que possamos ser e ter esse coração maravilhoso quebrantado, que Deus ele não olha só a capacidade. Porque você pode ser capaz, ser bom em fazer uma coisa, mas sem um coração voltado para Deus, não é nada. Então Deus ainda está à procura de corações quebrantados, corações rendidos a Ele. E há um tempo, uns anos atrás, a gente ouvia muito essa expressão: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém. Nossa, eu olho para aquela pessoa, quando ela fala umas palavras que me consolam, as palavras boas, as palavras que me enchem de energia, de alegria. Ali passa um homem de Deus. Nossa, aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu vejo na vida dela, olha o que ela fala, o que ela faz, olha as atitudes dela, olha as atitudes dele. Olha, aquele homem é um homem de Deus. E por muitas vezes a gente perdeu essa expressão por causa da falta de integridade, por causa dos maus testemunhos, mas eu creio que está chegando esse novo tempo de pessoas íntegras e voltadas para Deus, que possa fazer a obra com amor, carinho, afeto, que possam se jogar, serem vulneráveis para as pessoas, para tratar pessoas, para cuidar de pessoas, porque é isso que Deus quer, porque Deus ele não abandona. Ele usa os seus canais, as pessoas, para abençoar. Afinal, você não foi abençoado por alguém? Alguém não apareceu na sua vida e cuidou de você? Será que não? Será no momento difícil que você estava passando? Será que na dificuldade da sua vida alguém não chegou para você? Ah, mas Vitor não era da igreja, era alguém de outro lugar. Deus ele tem os seus canais. Não podemos prender Deus em uma caixa. Ele usa aquele que estiver disponível. Que possamos ser disponíveis nessa época para Deus. Que possamos pensar em ter esse coração, voltar àquele momento de integridade, aquele momento de busca, adoração, louvor, de termos o temor de Deus, porque é o temor de Deus que nesses momentos difíceis agora, de guerras, de tudo, que possamos estar voltados para Deus e fazer, e cuidar, e apacentar dessas pessoas, dar alimento, dar moradia, cuidado. Essa é a mensagem que está em meu coração, que possamos ser íntegros, que possamos buscar a face de Deus, a sua santidade de novo, que possamos ter temor na hora de fazer as coisas, na hora de estar em contato com o irmão, e que possamos ter nossas escamas caídas, e que possamos ter o coração voltado para o nosso Deus. Um abraço.